A gente tem um problema, né, dessa dinâmica, assim, que é que a gente vai encontrar em animais, né, cachorros, a gente vai encontrar, né, compulsão. Quando eu digo compulsão, né, é compulsão mesmo, porque em outros modelos, né, de símptomas que não são de desordens, tenta-se fazer uma paralelo laboratório com animais e fica muito mais difícil. Na desordem do pânico, por exemplo, você consegue invocar no animal uma reação de luta ou fuga, mas isso está longe de ter similaridade, digamos, com aquilo que um paciente com a desordem do pânico experiencia. A sensação de sufocamento, a ideia de morrer ou de enlouquecer, mas na compulsão o animal ele fica girando em torno de si mesmo, então ele arranca a pena e tudo isso. Uma ideia mais interessante aí, numa constatação, é a utilização dos medicamentos psiquiátricos, né, dos animais. Né, você tem uma tríade na veterinária, né, a utilização do medicamento, modificação do ambiente, o dono tem que ficar mais com o cachorro, então não pode olhar para o cachorro, tem que falar com o dano falso, né, e a recomendação da veterinária de gastar energia. Então, o interessante é que nos estudos de caso da veterinária, né, quando o dono não faz os dois últimos itens, modificar o ambiente e gastar energia, a medicação, os inibidores de recaptação de serotonina, não faz o menor efeito. Né? Faz mais efeito, gastar energia. Bom, agora a gente vai viajar um pouquinho na maionese, a gente vai ter que ir longe para entender isso. Né? Estamos falando de compulsão como repetição. Vamos tentar entender repetição usando para isso observação das situações de desordem de patologia. Vou citar várias coisas aqui. Então, a repetição, sempre lembrando que estou tentando examinar aqui a repetição, as repetições. Né? A gente tem as crianças institucionalizadas, a gente conta frequentemente, né? Repetição na forma de que forma? Né? De forma balançada. Né? A criança não é autista, mas muitas vezes ela faz esse balançar. Né? Quando você tem cuidadores que estão ali cuidando das necessidades materiais, mas obviamente estão cuidando de 20, 30 crianças e não tem como estabelecer relações de maternagem ou coisas do tipo. Um livro que a gente estudou na faculdade, né? Se não me engano, se chama Fisiologia, Psicofisiologia, não lembro mais, enfim. A gente tem alguns exemplos ótimos, né? Paralelos com animais. Assim, né? Então, o Rhesus, por exemplo, né? Foi examinado em paralelo da síndrome de privação materna, também dessas crianças institucionalizadas. Lembra aquela historinha do macaquinho que fica agarrado na bonequinha de pano? Né? Ele prefere a bonequinha de pano, ele corre lá para mamar um pouquinho, se ele quiser muito falta, ele corre para a bonequinha de pano. Né? Acho que foi o golpe dos anos 50 que, na onda, ele colocou que era muito mais importante o contato carne do filhote de figura materna, o filhote de figura adulta, do que a própria amamentação. Tem uma coisa interessante que acontece, é cruel, o experimento é cruel que acontece com o Rhesus, é quando você tira dele, inclusive a possibilidade dele se agarrar nessa boneca de pano, ele tem um comportamento muito interessante, embora dolorosamente difícil, né? Porque ele se encolhe um tanto, muitas vezes ele grita, né, desesperadamente e não tendo mais aparentemente solução na observação de comportamento, né, ele entra numa espécie de tremor convulsivo. Ele treme convulsivamente, um tantinho tremendo. Né? Vocês sabem que para um Reichiano, qualquer observação relativa à convulsão corporal, né, chama atenção, né, leva a fazer certas extrapolações e a pensar algumas coisas. Eu citei o Mesmer veio do mesmerismo, do hipnotismo, e o Reichenbach veio logo depois dele, né? Nos trabalhos do Mesmer e do Reichenbach nós encontramos isso também. Né? Nós encontramos não só o magnetismo animal e o bode, mas nos passes, né? ou nas garrafas que ele utilizava para tratar os pacientes e também animais e crianças pequenas. A convulsão é um elemento muito importante para a cura. E quando eu digo cura, não é cura de situações necessariamente vistas como de base emocional, mas pessoas que tinham várias doenças e que, né, sofriam calafrios fortíssimos, né, transpiravam muito, e depois desses calafrios, né, ganhavam cura. Na desordem do pânico, essa que eu citei, né, a minha ideia da convulsão é muito importante. Eu talvez
algumas outras pessoas já tiveram essa experiência. Né? A pessoa chega com a sensação, né, ela correu para o cardíaco, porque tinha a sensação de que ia morrer do coração, alguma coisa assim. Finalmente ele procura ajuda clínica e na crise, o que está acontecendo com essa pessoa? Está num tremendo estado de contração, de contenção diafragmática. Se essa pessoa é colocada deitada e para respirar, e claro, isso depois de algumas sessões, o vínculo já está suficientemente estabelecido, o que acontece se ela respirar? Ela convulsiona. Não é exatamente um reflexo orgástico, né? É um facsímile, né? Mas ela, uma vez que ela convulsiona, ela sai da crise, ela sai do pânico. Né? E com a própria repetição desse convulsionar, ela muitas vezes soluciona 50% da desordem do pânico, simplesmente porque ela percebe que aquilo tem um sentido. Né? Ela não está mais naquele mundo onde ela sabe que está acontecendo uma coisa horrível com ele, com ela, mas que não sabe o que é. Novamente falando de convulsão, das convulsões. Né? O Ferenc, no diário clínico, tem um relato, um caso muito interessante, um paciente que ele atendia, onde ele tinha que todo dia na casa dela, ela reeditava todo dia uma crise, né? Todo dia ela reeditava, a gente saía no final do dia, ela bastante estava aliviada, mas no dia seguinte ela voltava a mesma coisa. Né? Assim, ele demorou um tempo para perceber que aquelas crises que ela estava tendo não eram tentativas de alcançar a cura, né? Não eram tentativas de ligação psíquica, mas eram de uma função defensiva. Né? Nós trabalhamos com esse conceito, diferença entre catarse e abnegação. Catarse é defensiva, né? Catarse é evitação. Né? Na abreação, o conteúdo emocional está vinculado à problemática. No rádio em especial, quem lembra da análise do caráter, né, que é a nossa vai lembrar um momento muito importante da chegada do corpo na clínica. Né? Não só do corpo representado, mas do corpo literal. Qual é esse momento? Quando o Reich, sabiamente, né, vamos lembrar, ele era psicanalista ainda, que ele trabalhava paciente deitado no divã, né? E ali do ladinho, o interpretando, então, havia algumas reações neurovegetativas que frequentemente surgiam. Não só para ele, Reich, mas para qualquer outro psicanalista. Qual foi o valor do Reich nesse momento? Foi não tomar a priori as reações neurovegetativas como acting out. Ele observou primeiro. Essas correntes vegetativas surgiram quando essas sensações fortes que o paciente sofria, vivenciavam, em alguns pacientes essas sensações se transformavam nas convulsões, nos movimentos involuntários que finalizavam muitas vezes na convulsão orgástica. Aí o Reich, o Freud estava certo. É correta a teoria freudiana da etiologia sexual das neuroses. Mas aí o corpo entra e, ele entra positivado na situação clínica. Né? Não é mais a expressão, visto somente a expressão motora como defesa, né? Como evitação de elaboração, mas sim de uma forma positiva, como expressão. Vocês podem ver, pelo que eu estou colocando, eu imagino que vocês possam ver então, que o que é proposto nessa situação não é exatamente uma mudança radical do que é feito na situação clínica. A questão não é tanta se eu estou trabalhando diretamente no corpo ou se eu estou, enfim, num certo basicamente transferencial, e sim como eu situo isso num conceito diferencial. Essa intenção desse trabalho que eu desenvolvi, que eu chamei de psicanálise somática autonômica, não é nenhuma escola nova, não é coisíssima nenhuma. É simplesmente pegar o trabalho da análise do caráter e situá-lo num outro referencial, que é o referencial reichiano, o referencial autonômico. Né? Ou seja, onde vai poder entender o que está acontecendo na situação clínica, não só me situando, por exemplo, no viés freudiano, mas usando as minhas próprias sensações corporais, né? A gente aprendeu a fazer isso muito bem, como forma de informação. A contra-transferência aí como na psicanálise de campo, ou seja, estou situado no mesmo campo que o paciente, por isso vivencio ou posso perceber e vivenciar a mesma coisa que ele. Quais são, qual é o viés, digamos assim, para o tratamento da compulsão, das compulsões nesse sentido? Tudo isso é possível. Desde que eu me situe nesse campo conceitual.
A minha prática clínica tem mostrado que esse setting é muito útil.